Senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, senhoras senadoras, senhoras deputadas, não importa a tribuna, o que importa o que é possível dizer nesta tribuna. Primeiramente, eu devo proclamar a importância da liberdade de imprensa para esse país. O jornalismo investigativo tem prestado um extraordinário serviço ao Brasil. E certamente, valendo-se de fontes privilegiadas, credenciadas e respeitando o sigilo da fonte, a imprensa tem desvendado os mistérios da corrupção no nosso país. A Veja, por exemplo, se não me falha a memória, editou durante o escândalo do Mensalão cerca de 17 capas, com matérias que aprofundaram, através da investigação jornalística, a descoberta das mazelas que afetavam a República na estrutura da administração pública federal. Eu não creio que qualquer órgão de imprensa credenciado valha-se apenas de uma fonte para produzir matérias consistentes. As fontes são as mais diversas. Servidores públicos, empresários, jornalistas, parlamentares, todos em determinado momento, somos fonte a municiar a imprensa no exercício da liberdade plena em que cumpre a sua missão. Eu sou questionado se fui fonte neste caso do dossiê. Eu prefiro responder utilizando-me de palavras da própria revista Veja, no dia de hoje, através do blog de Reinaldo Azevedo. Diz ele: se Álvaro Dias sabia ou não do dossiê é irrelevante. Uma coisa posso afirmar: ele não é a fonte da Veja. Até porque uma apuração tem múltiplas fontes. A questão está, obviamente, mal parada. Cumpre ao jornalismo, acho eu, descobrir quem fez o dossiê ilegal e vazou a documentação aos parlamentares petistas. Em outro momento, diz o jornalista: o outro vazamento, que é, na verdade, apuração jornalística, que fez chegar a notícia do dossiê fajuto à imprensa, protege o Estado de Direito, uma vez que expõe a prática ilegal de funcionários do governo. Ora, ainda que tivesse sido Álvaro Dias a ter passado a Veja o dossiê feito pela Casa Civil, que mal haveria nisso? Então, um senador da oposição fica sabendo de uma tramóia para tentar desmoralizar o seu partido e deve silenciar? Passar adiante tais informações constituiria um crime? Tenham paciência. E para concluir, de resto, fiquem tranquilos. Das fontes de Veja, cuida a Veja. Ainda que Álvaro Dias estivesse entre elas, e não está em letras garrafais, não padeceria de solidão. Senhor presidente, senhora presidente, não sou o réu. Eu poderia invocar a Constituição para dizer: não me questionem. Não me questionem. Não há direito que assegure questionar um parlamentar sobre informações recebidas. Está na Constituição, no artigo 53, parágrafo 6º, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. É da Constituição. Quem nos protege, protege jornalistas e parlamentares,
é a Constituição do país. Eu sei que é prática usual no Brasil, especialmente nas hostes de quem governa, afrontar a Constituição. Mas é nosso dever preservá-la, respeitá-la e defendê-la. Eu não inventei dossiê nenhum. Não empurrem para mim o que fizeram de mal. Não joguem nas minhas costas a responsabilidade que não tenho. Cláudio Humberto, no dia 9 de fevereiro, na sua coluna, escrevia que o governo preparava para revelar, preparava-se para expor eventuais extravagâncias do governo passado. No dia 19 de fevereiro, a Agência Estado, Planalto prepara dossiê da era FHC para enfrentar CPI. A Agência Estado adivinhou. O Planalto estava preparando o dossiê dia 19 Qual de que é o fevereiro. tempo, senador? Deputado? Dia 19 de fevereiro. Todo o tempo que ele precisar para se explicar. Dia 19 de fevereiro, senhores deputados e senador, eu acho que estão subestimando demais a minha capacidade de ser bem informado. Estão superestimando demais a minha capacidade de ser bem informado. A imprensa do país tem fontes e mais informações do que eu disponho como parlamentar, envolvido com o trabalho diário nesta casa. Portanto, está aqui. Não fui eu. Agora eu indago. Estão tentando inverter o Estado de Direito democrático. Réu é eventualmente quem denuncia? Ou o réu é quem comete o crime? Antes desta notícia da Agência Estado, por volta do dia 17, essa foi no dia 19, a ministra Dilma não foi jornalista e não foi parlamentar. A ministra Dilma, em São Paulo, afirmou taxativamente: não vamos apanhar quietos. Estamos preparando um levantamento sobre gastos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi a ministra Dilma que deveria estar aqui, não eu, oferecendo explicações, não a nós, mas ao país. Afinal, onde se faz o levantamento sobre gastos do governo passado? É no setor sob a responsabilidade da ministra Dilma. Quem é, portanto, ordenadora? A ministra Dilma. Quem é responsável? O assalariado que manipulou informações e as armazenou nos computadores do Palácio do Planalto? Ou a ministra Dilma que o comanda? Eu não estou chegando ainda ao presidente da República. Mas nós precisamos acabar com esta prática de consagrar que crime existe, mas não existe criminoso. Ou, se os fatos derrotam a tese, estabelece-se a hierarquia penal. Penalizados devem ser os subalternos e não os chefes. O baixo clero e não a elite. Os coadjuvantes e não os cardeais do governo. Essa é uma hierarquia penal instituída pelo atual governo. Não me cobrem fontes, não me cobrem autores de informações. Busquem no Palácio do Planalto os responsáveis por este crime de utilização da máquina pública para elaborar dossiê, golpeando adversários políticos, confundindo a opinião pública como se fosse possível confundir sempre, empurrando para a mesma vala da corrupção todos os governos. Fernando Henrique, com altivez, dignidade, envia uma carta ao líder Arthur Vigílio e diz taxativamente: nunca foram sigilosas essas informações. Portanto,
Se crime fosse, isso seria surrealista demais. Ser crime, divulgar o crime. Mas se crime fosse a divulgação de dados sigilosos, estes não são dados sigilosos. Não são, nunca foram. Foram dados auditados pelo Tribunal de Contas, com contas aprovadas. Não houve ilícito, irregularidades. O Tribunal de Contas ofereceu atestado de boa conduta e atestou a lisura dos procedimentos adotados no governo de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, se querem satisfazer uma curiosidade, já que eu vi notas em jornais de hoje, que os meus colegas do PSDB estariam aborrecidos comigo, porque não comuniquei ao presidente Fernando Henrique Cardoso, quero dizer que ele foi a primeira pessoa a saber, quando me chegaram informações a respeito da existência deste dossiê. Senador Arthur Vigílio, eu tive a oportunidade de comunicar a ele em primeiro lugar, nem a Vossa Excelência eu comuniquei, mas a Fernando Henrique eu comuniquei que estavam preparando um dossiê, que tinham um dossiê no Palácio do Planalto e que pretendiam usá-lo para intimidar a oposição. Eu não estou aqui responsabilizando nenhum dos parlamentares desta comissão. Eu estou responsabilizando o Palácio do Planalto. Eu sei que parlamentares procuram demonstrar lealdade aos seus governos e exercitam as suas prerrogativas aqui no Congresso Nacional em nome do governo que representam. Não são responsáveis pela elaboração do dossiê. Não são responsáveis pela distribuição do dossiê, que chegou a vários órgãos de imprensa. Não são responsáveis, mas evidentemente devem me respeitar também. O exercício da liberdade de convicção pessoal deve ser pleno. Eu exercito o meu mandato desta forma. Não devo ser questionado sobre fontes, não devo ser questionado sobre confecção de dossiê. As fontes são as mais variadas. Expus algumas aqui, da imprensa. Não vejo razão para adotar o mesmo modelo instituído pelo governo de penalizar subalternos por eventuais complicações. Esta não é para mim uma complicação. Eu estou muito à vontade. Confesso a todos que dormi muito tranquilo esta noite. Não tenho nenhuma preocupação em relação ao que tenho feito com o meu mandato parlamentar. A preocupação que tenho é de me aprimorar, é de exercê-lo sempre com maior responsabilidade. Mas jamais vou trair aqueles que me confiaram, me elegendo para ser oposição. Eu fui eleito para ser oposição, não estou aqui para agradar o governo. Não estou aqui para contemporizar. Estou aqui para radicalizar, sim, em relação à questão ética, porque é essencial para o país. O Brasil não suporta mais tanto assalto, tanta corrupção, tanta exploração, tanta afronta à Constituição. Mais um minuto delito, para concluir, tanto senador. ilícito. O Brasil não suporta mais esse festival de arbitrariedades. E é meu dever, como parlamentar, repercutir aqui as aspirações daqueles que me elegem. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu tenho Obrigada. pedido pela... Sou eu, Senador, Deputado presidente. Silvio Manato, presidente. Deputado Manato. Presidente, pela ordem, presidente. Depois, deputado Silvio. O deputado Manato tinha pedido antes de Vossa Excelência? Depois Presidente. de Vossa Excelência. Nobre presidente, muito obrigado por me garantir a palavra. E eu gostaria de dizer que Vou ler. terça-feira, o senador Álvaro Dias estava sentado ali e fez uma acusação muito grave. Ele falou que os deputados da base foram escolhidos a dedo. E eu gostaria de passar para a mão do senador um documento do dia 12 de fevereiro de 2008, em que o líder do PDT, hoje é Vieira da Cunha, era Miro Teixeira. 14, senhora presidente. Senador Álvaro Dias. Eu não invoquei imunidade alguma. Eu invoquei um artigo da Constituição
e não estou utilizando. Eu estaria utilizando se estivesse negando a informação que Vossa Excelência me solicita sobre a entrega do dossiê. Eu não posso invocar sujeito inexistente. Não houve entrega de dossiê. E não venham dizer que eu fui fonte da Veja. Eu tenho sido fonte de todos os órgãos de imprensa. Senador, quem disse foi Vossa Excelência. Quem disse foi Vossa Excelência da tribuna. Eu disse que Vossa Excelência disse da tribuna do eu disse que tinha tido acesso. Eu disse que vi. Vossa Excelência disse que viu. Eu vi. O papel existia. Eu Há um vi. orador falando. Eu vi, senador mas Álvaro. não recebi. Não recebi, Senador eu vi. Álvaro, pode continuar. Não venham dizer, senhora presidente, eu preciso ter a tranquilidade dos meus colegas para poder me expressar. É tão difícil chegar aqui para falar em nome da população, para que alguns procurem nos impedir de representar aqueles que nos elegem. Então, não venham dizer que eu fui fonte da Veja, ou fonte da Folha de São Paulo, ou fonte deste ou daquele órgão de imprensa. Eu sou fonte de todos os jornalistas que me consultam, que me pedem opiniões. E, aliás, eu tenho o dever de colaborar com a imprensa. É óbvio que nós que pregamos transparência, dependemos da imprensa como a ferramenta mais habilitada a conferir transparência nos nossos atos e nos atos dos agentes públicos. Obrigado, senador. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Sou fonte, sim. É evidente que eu sou fonte. E vou continuar sendo. Se me considerarem uma fonte acreditada, eu continuarei sendo fonte. Obrigado, senador.